Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aí à disciplina de Fenômenos de Transferência 3. Vocês estão me ouvindo bem? Como está o som aí para vocês? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, ok, obrigada. Opa, deixa eu fechar aqui. Então, tá bem, muito bem, pessoal. Então, antes de tudo, né, desejo boas-vindas a esse novo curso. Então, agora é um novo ciclo, né, porque é um novo período, mas vocês aqui nesse nosso curso que nós vamos trabalhar nesse semestre, vocês terminam o ciclo de fenômenos de transferência. Né? Então, é um novo ciclo por ser um novo semestre, serão novas coisas que a gente vai estudar, mas vocês já adquiriram uma grande experiência, como que vocês aprenderam até aqui dentro dos fenômenos de transporte. E essa experiência vai ser muito importante. Então, meu desejo aqui para vocês está contido nessa parte desse texto que eu deixei aí para vocês, que vocês sejam ávidos. Então, vocês chegam numa etapa do curso que vocês já conseguem delimitar áreas que vocês gostam, caminhos que vocês querem seguir, né? Então, que nesse contexto que o desejo, a busca pelo conhecimento, pelo crescimento, nunca cesse, né? Que seja sempre renovado, e esse é o meu desejo para esse semestre. Pessoal, a nossa aula está sendo gravada, tá? Eu não estou fazendo mais a gravação pelo Meet, estou fazendo a gravação por um outro programa aqui, que eu acredito que fique melhor, enfim, vamos ver. Mas então fica aberta a palavra para vocês a qualquer momento que vocês quiserem se comunicar, então vocês fiquem à vontade para abrir os microfones quando vocês desejarem. Só peço para que os microfones, então, eles fiquem fechados, né, para a gente não ter problema de microfonia enquanto a aula estiver correndo. E aí, no momento que vocês quiserem, a qualquer momento que vocês quiserem se pronunciar, fiquem à vontade para abrir os microfones. Se você quiser abrir a sua câmera também, fique à vontade. Não vou aqui exigir obrigatoriamente que vocês abram as câmeras, mas quando vocês quiserem se pronunciar, enfim, fique à vontade. Quem se sentir à vontade para abrir as câmeras, eu deixo vocês bem tranquilo com relação a isso, bem à vontade, tá bom? E nós temos o chat também, que eu acompanho a mensagem de vocês, então vocês vão ver na gravação que sempre vai ficar aparecendo uma partinha aqui na gravação com o chat, porque é a forma mais democrática, né? É como o pessoal prefere fazer as perguntas muitas vezes, compartilhar alguma coisa. Então eu fico acompanhando pelo chat também, vocês já sabem, né, como funciona aí a nossa aula, né, o nosso encontro síncrono, então também o chat está disponível, fique à vontade para perguntar, para comentar. Também, se vocês identificarem alguns problemas de som, de a página não está sendo compartilhada, né? Então, também me avisem para que eu possa arrumar, certo? Então, precisamos ter um pouquinho de paciência nesse sistema remoto, né? Às vezes a gente se perde aqui um pouquinho, mas vamos torcer para que tudo dê certo, para que a gente não tenha problemas de conexão, enfim, para que tudo corra bem no nosso curso desse semestre. Certo, pessoal? Deixa eu ver que tem o pessoal pedindo para entrar aqui na aula. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar aqui a falar alguns conceitos e vamos principalmente na aula de hoje falar do nosso plano de ensino, falar detalhadamente como vai correr essa nossa disciplina durante esse período remoto, que é um período mais curto. Nós teremos 12 semanas, então temos
pouquíssimas semanas para aprender o conteúdo de fenômenos de transferência 3. Mas é possível, certo? Com muita organização, com muita dedicação, é possível sim, nós vamos fazer de tudo para que seja possível, certo, pessoal? Mas só falando um pouquinho, o objetivo da aula de hoje é me apresentar, mas eu acredito que todos me conhecem, já fizeram disciplina comigo. Eu não sei, talvez tenha algum outro aluno que eu ainda não conheça, eu não me lembro. Mas então, me apresentar um pouquinho, para quem não me conhece, sou a professora Fernanda. Vou falar um pouquinho mais, falar alguns aspectos gerais, não vamos aprofundar muito, porque vocês já carregam consigo um grande conhecimento, né, de fenômenos, já adquiriram grande parte, digamos aí que uns 66%, né, de fenômenos, nós queremos acrescentar a isso e principalmente falar do plano de ensino. E como resultado de aprendizagem, pessoal, o que significa isso, né? Vocês vão sair da aula de hoje já com uma atividade para fazer, que é o contrato de aprendizagem. Eu vou falar mais sobre ele daqui para frente. Tudo que a gente vai expor na aula de hoje, nós colocamos isso na forma de um contrato, para que a gente possa fazer selar, né, esse contato entre professor e aluno, para que vocês tenham totalmente ciência de como vai correr a disciplina, para que vocês saibam daquelas soft skills que a gente precisa também desenvolver no curso e pensando para que a disciplina corra bem. A gente vai precisar de um tempo de dedicação, enfim, tudo isso vai estar no contrato de aprendizagem, que vai ser o resultado da aula de hoje, que é o que eu espero que vocês absorvam da aula de hoje, certo? Mas a gente fala mais sobre isso no momento adequado, certo? Muito bem, pessoal. Então, como vocês já sabem, eu sou bacharel em Química, formada pela UEL. Meu mestrado e doutorado e o pós-doutorado eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina, na Engenharia Química, e na área de concentração e desenvolvimento de processos químicos e biotecnológicos. Então, mesmo a minha graduação sendo em Química, a maior parte da minha vida de estudo eu estive dentro da engenharia química em função do tempo de mestrado, doutorado e o tempo que eu fiz de pós-doutorado, né? Então é por isso que eu estou aqui trabalhando fenômenos de transporte com vocês, porque a área de concentração da minha pesquisa, no mestrado, doutorado, pós-doutorado, foi em transferência de massa, que eu estudei processos adsortivos, extração, processos de extração líquido-líquido, e processos oxidativos avançados também. Então, mas isso foi em função do tempo que eu tive contato com a transferência de massa aplicada dentro desses processos que eu falei para vocês, tá? E é por isso que eu estou aqui hoje trabalhando com vocês as disciplinas de fenômenos de transporte. Pessoal, então queria retomar com vocês essa perguntinha aí, essas 3 perguntinhas, que nós já fizemos lá em Fenômenos 2. Então, se vocês conseguirem resgatar aí na memória de vocês, lá na nossa primeira aula de Fenômenos de Transferência 2, nós fizemos alguns comentários gerais sobre os fenômenos de transporte, falando que eles são similares, são 3, mas esses 3 são muito análogos, né? E com essa disciplina de fenômenos de transferência 3, vocês vão ver quão análogos são os fenômenos de transporte, porque a gente vai aproveitar muito daquilo que vocês já adquiriram de conhecimento, principalmente falando em termos de modelagem de processos que envolvem fenômenos de transporte. Então, lembra de Fenômenos 2? Era muito importante para nós, mais do que um resultado final
lá calculado uma taxa de transferência de calor, numérico, enfim, fazer aquela modelagem do problema adequada, considerando todas as condições simplificadoras, considerando todos os mecanismos de transferência que estavam associados, certo? E aqui, em Fenômenos de Transferência 3, nós também continuamos com essa ideia, você aprender a modelar para entender fisicamente o processo de transferência de massa é o nosso objetivo principal desta disciplina, certo? Por isso que nós sempre estamos interessados em cumprir um passo a passo, né? Então, vocês tinham lá nos exercícios para calcular perfil de temperatura. Vocês seguiram sempre um passo a passo, certo? Então, esse passo a passo continua aqui em Fenômenos 3, certo? Então, lembra que a gente sempre precisa se perguntar para entender os nossos problemas. O que está se movendo, para onde se move e como se move, né? Então, o que está se movendo, nós precisamos definir que é energia ou matéria, e aí eu vou fazer um balanço de energia, eu vou fazer um balanço global de massa, ou eu vou fazer um balanço de cada espécie química que está presente na minha mistura, por exemplo. Que é isso que nós vamos fazer aqui em transferência de massa. Então, a diferença, por que eu preciso estudar fenômenos de transferência de massa, se lá em Introdução aos Processos Químicos, se em Fenômenos 1, eu já fiz balanço de massa. Eu já sei fazer balanço de massa, né? Eu sei o balanço global de massa, né? E o que é a diferença? Qual é a diferença para o que nós vamos estudar agora? Então, a principal diferença é que nós não vamos olhar mais para a nossa mistura. Nós estamos interessados em fazer o balanço da espécie química. Então, eu posso ter uma mistura que contém 3 componentes, componente A, B e C. Então, eu posso fazer o balanço da espécie química A, da espécie química B e da espécie química C. Isso é o que nós vamos fazer na nossa disciplina. Agora, é isso que vocês vão aprender. Então, nós vamos olhar para cada espécie química que compõe a mistura, certo? Então, o que se move é matéria, nós vamos avaliar esta matéria, mas olhando sempre para cada espécie química que compõe a mistura. Deixa eu só voltar aqui. Para onde se move? Então, vocês lembram que é importante a gente lembrar da direção do transporte. Então, como fenômeno de transporte, a característica principal é o movimento, eu tenho que ter movimento de energia ou de matéria, ou dos dois. Então, esse movimento tem que ter uma direção, certo? E a direção é dada pela segunda lei da termodinâmica, que a gente vai retomar aqui. E como se move é o mecanismo de transporte. Então, lá em Fenômenos 2, nós estudamos 3, né? Condução, convecção e radiação. Então, a transferência de massa, olhando para a espécie química, quais mecanismos vão estar associados ali? Nós vamos estudar isso no nosso curso. Então, na nossa referência básica, que é o livro do Cremasco, nós vamos falar mais para frente sobre a nossa bibliografia, o que ele diz? Transferência de massa é um fenômeno ocasionado pela diferença de concentração maior para menor de um determinado soluto em um determinado meio, certo? Então é isso, lembra? Então o que está sendo transferido é matéria, a direção é da maior para menor concentração, então a nossa força motriz para que ocorra a transferência de massa é a diferença de concentração, certo? Essa diferença aqui de concentração.
vai da maior para menor, como nos disse lá a segunda lei da termodinâmica, para energia, e agora a gente traz para a matéria, né? Então, enunciado de Clausius, que a gente viu lá na segunda lei da termodinâmica, nas nossas primeiras aulas lá de fenômenos 2, de um determinado soluto. Então, percebam agora que não é mais um balanço global de massa, mas é o balanço de um determinado soluto em um certo meio. E este meio, se vocês relembrarem lá do que caracterizava a condução, a convecção e a radiação, este meio em que ocorre o transporte diz muito sobre o mecanismo. Então, é o meio, é a característica desse meio que vai me dizer qual é o mecanismo de transporte. Então, nós também teremos mecanismos de transporte aqui em Fenômenos 3, certo? Então, lá no calor, qual que é o único mecanismo que ocorre no vácuo? Ou seja, eu não preciso de um meio para que ocorra a transferência de energia. Tempo. Exatamente. Então, a radiação, a característica é, eu posso ter um meio, ou se eu não tiver nenhum meio, se eu tiver vácuo, é o único mecanismo de transferência de calor que pode promover essa transferência de energia. E assim como a gente tem as características da condução e da convecção também, certo? A gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente. Então, se vocês lembrarem, fenômenos de transporte é uma relação de causa e efeito. Então, a causa gera o fenômeno, que é a diferença de concentração, né? Provoca sua transformação, ocasionando o movimento, que é a transferência da matéria de um ponto para o outro. Né? Então, eu tenho a minha causa, que é a minha força motriz, que vai provocar o movimento da matéria. Então, lembrar sempre que o movimento da matéria é proporcional à força motriz, que no nosso caso é a diferença de concentração do soluto agora. Perfeito? Então, por que estudar transferência de massa? Né? Então, por que eu não posso parar lá no balanço global? Por que eu não. Estudar a transferência de energia não é suficiente? Né? Porque dentro das operações unitárias, que são relevantes para o engenheiro químico, nós temos alguns processos que envolvem transferência de massa de solutos. Podem envolver transferência de calor e de massa, certo? Então, alguns desses processos nós temos a absorção, a própria secagem, né? A gente viu casos de secagem em Fenômenos 2 e vamos estudar casos de secagem aqui em Fenômenos 3, né? A própria destilação, processos de extração, de adsorção, processo de separação por membrana, sistemas biológicos em que ocorre transferência de massa, certo? Então, enfim, temos uma série de processos, temos uma série de operações unitárias que vocês irão estudar e que vai demandar conhecimento prévio de transferência de massa, né? Então, se você não adianta você ir para operações, né, para projetar uma coluna de destilação, por exemplo, se você não sabe modelar a transferência de massa que acontece ali, para calcular fluxo, certo? Por exemplo. Então, você precisa desses conhecimentos prévios na modelagem de processos que envolvem a transferência de massa para aplicar lá no projeto, né, de uma coluna de destilação, por exemplo, né? Além disso, né, então isso falando no contexto da engenharia química, da formação de vocês, né? E além disso, assim como a transferência de calor, a transferência de massa também está presente no nosso dia a dia. Então, lembra lá na transferência de calor, a gente falava os nossos primeiros exemplos, colocar uma panela no fogão
E se o cabo dessa panela for de metal, a hora que você encostar, se a panela estiver quente, você vai sentir essa transferência de calor, né? Esquentar a água lá na chaleira para um cafezinho, transferência de calor. Então, estava muito próxima a transferência de calor e a transferência de massa também. Então, vai lá desde o preparo do café até purificação de fármacos, enfim, N processos, né? Então, processos que eu quero dizer, então vai desde o preparo do cafezinho até processos industriais bastante complexos, certo? Então, se a gente pensar que quando a gente vai fazer um café solúvel, né? E a gente coloca lá uma colher do nosso café solúvel na nossa água quente, se eu só colocar a colher, só colocar, né, o sólido ali, né, o pozinho de café, e deixar, a gente vai começar a ver a homogeneização desse café nesta água, né? A gente vai ver, observar até pela mudança de cor, concorda? Então, meio que vai se espalhando a cor do café na água. Mas se a gente usar uma colher e agitar, mexer com essa colher esse nosso cafezinho, a homogeneização, o espalhamento do café dentro na água, né, no meio que é a água, vai ser muito mais rápido. Opa, então além da gente estar visualizando a transferência de massa ocorrendo para a água, né? Então, pela mudança de cor, a gente consegue ver que tem a espécie química do café sendo espalhada na água, né? Se difundindo na água. Então, aí essa é uma palavra importante para nós. A gente consegue observar até mecanismos de transferência de massa. A difusão e a convecção. A difusão é semelhante ao que vocês viram na condução de calor. E a convecção de massa vai ser o que associado ao que vocês viram lá na convecção de calor. Né? Então, já falando em termos de mecanismos de transferência de massa, nós vamos estudar esses dois mecanismos, difusivos e convectivos, certo? Então, aguardem que nós vamos ter tempo para estudar tudo isso em detalhes. Né? Pessoal, então, voltando a falar um pouquinho sobre a execução dos nossos exercícios, de como a gente pretende avaliar vocês, né? Então, nós retomamos aí o nosso checklist, né? E nós vamos utilizá-lo neste semestre, tanto que eu já fiz um vídeo de instrução de como usar o checklist. O vídeo foi feito com um exemplo de fenômenos 2, de transferência de calor. Então, como vocês já têm a experiência da transferência de calor, vocês vão conseguir entender muito bem como utilizar, né, o checklist e só vão trazer para transferência de massa. Tá? Por quê? O passo a passo é o mesmo, porque os fenômenos são análogos, certo? Então, esse passo a passo, esse checklist é exatamente o mesmo lá de fenômenos 2. Isso demonstra quão análogo esses fenômenos de transferência são, certo? Então, pessoal, por que que eu trago... Eu não vou falar exatamente do checklist, porque eu já gravei o vídeo, tá? Mas o que que eu quero que vocês entendam e que é muito importante? A modelagem. Seguir esse passo a passo para a resolução de problemas. Porque não adianta fazer uma bagunça lá na resolução do seu exercício, eu não consigo entender de onde você está tirando informação, da onde vem a equação. Então, se você seguir esse passo a passo, aí você está demonstrando para mim que você entende o conceito físico. É importante de resolver os problemas olhando esse passo a passo que a gente colocou aí no checklist, é você demonstrar dessa forma, é o método que nós encontramos para você demonstrar que você está entendendo fisicamente o que está acontecendo no seu problema, certo?
Então, eu vou corrigir os problemas de avaliações de prova de vocês muito com base nesse checklist, certo? Então, é importante que vocês utilizem para orientar o estudo de vocês, para fazer uma autoavaliação, ok? Em outros momentos que eu já vou falar para vocês aí, certo? Então, falando um pouquinho do plano de ensino, bom, antes, alguém quer fazer algum comentário sobre o que já foi falado? Alguma pergunta? Ai, que tímidos. Certo, então eu vou seguir para o plano de ensino, que aqui pode ter bastante dúvida. Pessoal, então basicamente o nosso plano de ensino, o ementário da nossa disciplina, é estudar a transferência de massa por difusão e a transferência de massa por convecção, como vocês podem ver nessa figurinha que está aí para vocês, que inclusive é uma perguntinha da lista de exercício, tá? Dentro da transferência de massa por difusão e de convecção, aí a gente tem várias outras coisas para estudar, né? Mas basicamente o nosso objetivo é estudar a transferência de massa por esses dois mecanismos de transporte. E aí, claro, se originam várias outras coisas, certo? Então, por exemplo, né, quais seriam essas coisas? A dependência espacial. Então, nós vamos estudar, vamos começar pelo mais simples, estudando a transferência difusiva, unidimensional, que seriam os nossos casos mais simples, em estado estacionário, né? Então, mas nós vamos avançar nesse quesito, né? Nós vamos estudar bidimensional, ou seja, multidimensional, né? Tridimensional. Então, também vamos avaliar essa questão espacial. A dependência temporal também nós vamos estudar, né? Vamos começar com o estado estacionário, ou seja, a nossa variável principal aí, nossa força motriz, não vai depender do tempo, ou ainda eu não tenho acúmulo. E depois nós vamos acrescentar a questão do tempo, né? Então, nós vamos meio que tirando aquelas hipóteses que a gente vai colocando, a gente vai mudando um pouquinho conforme a gente vai avançando no curso. Então, também vamos estudar a dependência temporal. Outra coisa que agora aparece aqui que é um pouquinho diferente do que vocês viram, digamos assim, lá na transferência de calor, apesar de não tanto, lá na transferência de calor, nós tínhamos a conversão de energia, né? O termo de geração de energia. Aqui para nós, pessoal, nosso termo de geração de massa, vamos falar nesse sentido, quando que eu posso gerar massa? A gente sabe que a conservação da massa a gente não vai desrespeitar, né? Jamais na vida. Conservação da massa, ela existe. Então, como que eu posso ter um termo, já que os fenômenos são análogos, né? Um termo de geração na minha equação da difusão da espécie química, por exemplo. Alguém sabe me dizer? Só se eu tiver uma reação química. E aí eu vou ter uma espécie A sendo consumida e uma espécie B, por exemplo, sendo gerada. Aí sim eu posso ter geração, posso ter consumo, certo? Então a gente vai estudar o nosso termo de geração agora, vai estar muito associado com reação química, certo? Então nós vamos estudar a transferência de massa difusiva com reação química e vamos ver quatro tipos de reação que podem acontecer nos nossos sistemas e como usar a cinética de reação dentro
dos mecanismos de transporte. Então, pessoal, eu costumo dizer que quando a gente chega no capítulo 6 do cremasco, que é a difusão com reação química, o caldo engrossa. É aqui que o caldo dá aquela engrossada brava, certo? Então, é um tema que vai exigir bastante de vocês, tá? A transferência de massa com reação química. Então, tenham foco, força e fé, tá bom? E vai dar, certo? Então, também vamos ter a questão da reação química associada aos nossos balanços de massa dissoluto, né? Moodle, pessoal. Vamos dar uma olhadinha no Moodle. Eu vou interromper este compartilhamento e vou compartilhar uma guia com vocês aqui, que é a guia do Moodle. Alguém pode me dizer se vocês, com áudio, por favor, que agora eu não estou vendo o chat, tá? Alguém pode me dizer se já está disponível para vocês aí a página do Moodle? Beleza, obrigada. Então, pessoal, o que nós temos de diferente, né, do que a gente fez lá em Fenômenos 2, principalmente isso, porque vocês já estão acostumados com o nosso Moodle aí. Então, eu coloquei aqui já uma informação, quando você acessa o Moodle da disciplina, o horário das nossas aulas síncronas. Então, toda semana, às sextas-feiras, às 10h20, às 12h, nós teremos aulas síncronas. E o nosso atendimento de P-aluno vai ser na quarta-feira, das 8h20 às 9h10, via solicitação no fórum da semana. Então, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o P-aluno, tá? Aguardem aí para a gente conversar um pouquinho mais sobre ele. Então, pessoal, de cara aqui, o que vocês têm? O link da aula da nossa sala de aula virtual, que nós vamos usar. Então, nós vamos usar sempre este mesmo link. Então, você pode entrar no Moodle no horário da aula e já clicar nesse link que você vai ser direcionado para a sala, né? E o plano de ensino que eu imprimi em PDF lá do sistema acadêmico. Então, tudo que está lá no sistema acadêmico está aqui também no plano de ensino para tirar. Às vezes você quer rapidão tirar uma dúvida do plano de ensino, então tá mais fácil aqui para vocês, tá? Então, tem aí essa página de curiosidades, que é algumas coisas que vocês podem acessar aí para aprofundar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais sobre fenômenos, certo? Temos o material de apoio. Então, o que nós temos aqui? O checklist, o vídeo com a instrução de como vocês irão utilizar o checklist. Então, coloquei em Word, coloquei em PDF para você usar o que você achar melhor aí, certo? Então, nós vamos ter trabalhos que vocês vão ter que entregar esse checklist. Então, por favor, assistam esse vídeo. Nós temos aqui os gabaritos das nossas listas de exercício. Então, tá tudo aqui em um gabarito só, todas as listas. Problemas com os gabaritos, com o gabarito, me avisem, tá? Que a gente revê sempre, às vezes precisa corrigir. Semestre passado eu tentei, eu mesma, nem deixei para o monitor, eu mesma tentei executar todas as correções nos gabaritos. Então acho que consegui. Então vamos ver se a gente vai ter problema com os gabaritos. E o contratinho de aprendizagem que eu falei ali para vocês, que a gente já vai abrir ele, vai dar uma olhada e vai falar um pouquinho também. Então, pessoal, como no semestre lá de Fenômenos 2, a gente tem o nosso Moodle dividido por semanas, certo? Então, semana 1, semana 2 e assim por diante. Deixa eu voltar aqui, né, que vocês vão ter os nossos PDFs do PowerPoint que eu uso para aula. Então, lembrando que esse PowerPoint está licenciado, certo? Então, cuidado para se você vai colocar isso na internet, não pode, certo? Então, é o nosso material para nossa aula, não é para espalhar. O direito autoral é meu e da universidade, ok? Então, tem todos os PowerPoints aí, tem as videoaulas que foram gravadas por mim.
para vocês assistirem. Basicamente são as videoaulas teóricas e a gente tenta resolver mais exercícios nas nossas aulas, nos nossos encontros síncronos. Vai ser basicamente esta metodologia. Tem algumas aulas que a gente vai ver junto na aula síncrona, a parte teórica, mas de maneira geral é importante que vocês assistam e acessem todos os materiais preparatórios aí antes do nosso encontro síncrono. Então, antes da gente vir para essa primeira semana, claro que nessa primeira semana, como a nossa aula é na sexta, não foi possível ser assim, é uma apresentação. Então, para a semana que vem, por exemplo, eu preciso que vocês já assistam a videoaula 1, esses outros vídeos que eu deixei aqui. Então, tem um experimento de difusão em diferentes temperaturas, vídeo bem curtinho. Tem outro vídeo aqui com experimentos de difusão, convecção natural, convecção forçada, que é mais para vocês entenderem aí o conceito, tá? São vídeos bem curtos esses dois, certo? Então, preciso que vocês tenham esse conteúdo e o da semana 2. Agora a primeira semana carrega um pouquinho, né? As primeiras semanas. Preciso que vocês tenham isso já assistido, visto, para que a gente consiga desenvolver os exercícios daí nas nossas aulas, tirar as dúvidas, ok? Então, a dinâmica, pessoal, é a mesma. O que é importante? O que eu sugiro para vocês? Que vocês dediquem um momento da sua semana para assistir esses vídeos, para estudar fenômenos, para fazer as listas de exercício, certo? Então, é muito importante que na sua semana você tenha um momento que você vai guardar. Então, na minha semana, todas as segundas-feiras, por exemplo, à tarde, eu vou tirar um momentinho para assistir as videoaulas e me preparar para a aula da professora Fernanda na sexta-feira, certo? Então, se organize, faça o seu calendário. Organização, pessoal, nesse período mais curto, vai ser muito, muito importante, certo? Porque senão você vai se enrolar com as outras disciplinas, vai deixar coisa para trás, vai vir para aula sem entender a parte teórica, daí não vai entender o exercício, certo? Então, organização, autonomia, certo? Então você vai ser meio, é você, a responsabilidade para assistir a videoaula 1 aí, a videoaula teórica, é sua. Você vai assistir a hora que você quiser, a hora que você se sente mais à vontade, mas a responsabilidade de assistir e se preparar para o encontro síncrono, essa responsabilidade é sua no formato remoto, certo? Então, muito importante que vocês sejam organizados. O que eu quero mostrar aqui, além do Moodle, disso que eu já mostrei para vocês, é, por exemplo, essa partezinha aqui, ó. Então, vocês percebem que eu tenho a semana 3, tem tudo aí, as videoaulas dessa semana. E aí, antes de chegar à semana 4, tem esse CCH, que é coeficiente convectivo de transferência de massa, conceitos iniciais. Pessoal, então, como nós temos uma semana, um período letivo mais curto, nós teremos uma carga horária complementar ou uma complementação de carga horária, que é o que significa esse CCH, muito alta. Por exemplo, a nossa disciplina de 60 horas vai ter uma carga horária complementar, uma complementação de carga horária de 20 horas. 20 horas. Então, o que eu fiz? Eu peguei alguns conteúdos do nosso curso e coloquei como carga horária complementar, certo? Então, vai ter semana aí no meio de semanas aí, ó, que vocês vão ter, ó, mais uma entre a semana 5 e a semana 6, tem mais uma carga horária complementar, certo? Onde é que tá? Entre a semana 8 e a semana 9, mais uma carga horária complementar aí. Então, quando chegar aí nas semanas que vocês têm essa carga horária complementar, é importante que vocês também assistam essas videoaulas, estudem esses materiais aí, para ir para a aula síncrona da próxima semana, certo?
para que. Então, tem algumas semanas que vocês vão estar um pouquinho mais acumulados, certo? Então, por exemplo, aqui em difusão em sistemas bidimensionais, eu já coloquei aqui a videoaula, um exercício gravado, porque a gente não vai ter tempo de fazer o exercício no nosso encontro 5, certo? Então, essa carga horária complementar, pessoal, vocês precisam estudar também. Não é para fazer muitas vezes como a gente fazia com a. Como chamava mesmo? Eu esqueci. Como chama? Antes de ser carga horária complementar, como que era o nome mesmo? Alguém lembra? APS. Isso, era a nossa antiga APS. Então, o que que acontecia muitas vezes, né, pessoal? Colocava algumas coisas lá em APS e aí o pessoal só ia ver lá no perto do final do semestre que tinha que entregar um trabalho que ia ser APS. E era mais ou menos isso. Então, nesse período letivo mais curto, pessoal, não dá para fazer assim, porque é bastante conteúdo e conteúdo muito importante. Porque, ó, vocês têm aqui como carga horária complementar, ó, um tema de reação química ficou como carga horária complementar, a difusão em sistemas bidimensionais, aqui, ó, ficou em carga horária complementar, certo? Então, não dá para deixar de lado. Era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, mostrando o Moodle sempre tem na semana a data. Eu vou colocar na semana aqui, pessoal, a gravação do encontro síncrono, que eu mando pro edito, mando para o YouTube, coloco aqui sempre na semana, se você perder eventualmente alguma aula, certo? Tem o conteúdo que vai ser estudado na semana. E tem o fórum de P-Aluno, que é onde você vai entrar aqui no fórum, vai acrescentar um novo tópico e vai solicitar o seu atendimento para aquela semana, certo? Semelhante ao que nós fizemos em Fenômenos 2, certo? Eu já falo um pouquinho mais sobre isso, certo? Então, o Moodle aí vocês já devem ter dado uma fuçada, tá organizado aí desta forma, certo? Alguma dúvida sobre o Moodle? Então, vou seguir aqui com a minha apresentação. Só queria mostrar o Moodle aí para vocês, certo? Muito bem. Então, vamos falar de coisa boa, ou mais ou menos, que são os procedimentos de avaliação. Pessoal, então, o que nós teremos de avaliação nesse período mais curto? Então, como o período é mais curto, pessoal, nós vamos ter duas provas individuais e teóricas, porque não tem atividade prática em laboratório, por isso que a gente chama teórica, né? Essas duas provas já estão agendadas para os dias 23/7 e 27/8. Pessoal, vocês têm algum problema com relação a essas duas datas, de já ter coisa agendada de prova nessas datas? Essas datas estão boas para vocês? Sim? Todos concordam aí? Então, essas datas, diga. Bah. Mas a prova é no mesmo dia? Ah, não, mas aí a de 27 de agosto eu não consigo mudar. Porque é a última, né?
E aí é o último semestre, todo mundo está colocando nesse último dia para que a gente faça a recuperação de conteúdo. Então não tenho muita margem, pessoal. Essa data é a mais difícil de mudar. Ah, se vocês conseguirem, porque as nossas 4 aulas que a gente teria presencialmente estão na sexta-feira. Então, nós só temos a sexta-feira de aula. Então, eu não consigo colocar em outro dia de aula. Até porque as provas vão ser feitas. Isso foi pedido propositalmente por mim, tá? Vou até explicar agora como que vai ser feito, que aqui é um pouquinho diferente, pouquinho não, um montão diferente do que vocês fizeram no semestre passado, tá? Pessoal, então as provas, se vocês perceberem, esses dias são sextas-feiras, que é o dia da nossa aula. São os dias que a gente não vai ter encontro síncrono, porque vocês vão estar fazendo prova, certo? Então a prova vai ser feita exclusivamente neste horário de aula, ok? Então, na verdade, as nossas 4 aulas, se vocês olharem no horário de vocês, começa às 9h10 e vai até 12h50, né? Com intervalinho ali no meio, né? No dia de prova, vocês vão fazer as provas das 9h10 até o 12h50. Vocês vão ter essas 4 horas aulas, mais o período do intervalinho, os 20 minutos de intervalo, para fazer a prova, certo? Que vai faltar 10 minutos para dar as 4 horas que a gente fez no semestre passado. Então, o que vai ser diferente? Eu não vou deixar mais o questionário disponível das 8 da manhã até as 10 da noite, não. Isso não vai acontecer mais, todo mundo vai fazer a prova no horário de aula. Eu sei que isso compromete aí quem trabalha, eu entendo, mas, pessoal, devido a problemas que eu encontrei de cola, certo? Então, quando você deixa a prova, aí tem gente que faz de manhã, e aí tem gente que vai fazer à tarde, aí já se troca informação. Aí o pessoal que faz de noite já se troca informação também, já passa a sua prova que você já resolveu, porque se for a mesma questão, já tem tudo resolvido, tudo pronto, certo? Então, a gente encontrou muitos problemas, eu digo a gente, outros colegas também, problemas relacionados à cola, certo? Então, para tentar segurar um pouco isso, então, como vocês vão ter menos tempo aí, menos tempo não, tempo de prova é quase o mesmo, né? Mas como o período reservado para a prova é menor, todo mundo vai estar debruçado para resolver sua prova, então vocês têm menos tempo para trocar informação. Estou sendo muito sincera com vocês, tá? E quem trabalha, o que acontece? Como vai fazer a disciplina? Aí é assegurado a vocês o direito de pedir segunda chamada, certo? Quem trabalha com documento comprobatório, então tem que entregar um documento do empregador dizendo que naquele horário você estava trabalhando. Aí você vai pedir segunda chamada e eu vou te dar uma segunda chamada. Tá certo? Então, essa é a diferença. A prova vai ser feita exatamente no horário da aula. Então, lembra que o nosso encontro síncrono eu coloquei na aula das 10h20, mas de acordo com o nosso cronograma, horário de aula, nossa aula começa às 9h10, né? Então, vamos usar todo esse período para a prova. Fiquem atentos a isso. Quando chegar mais perto da prova, eu aviso vocês para a gente não ter problema com relação a isso. As provas, as perguntas vão estar no Moodle na semana da prova. As respostas devem ser enviadas exclusivamente em PDF, as resoluções, carregadas no Moodle. Se o Moodle tiver problema de instabilidade no horário, né? No final do semestre passado aconteceu esse problema, o Moodle ficou instável. Se isso acontecer, você pode me mandar por e-mail, sem problema nenhum, certo? Entendido o nosso esquema de prova, pessoal?
Ok? Podemos seguir? Tá bem. Então, o que mais que nós temos de avaliação? Não vai ser só isso, tá? Então, nós também temos os testes de aptidão das videoaulas, que vocês viram no semestre passado, fizeram, então aqui também, então terão algumas aulas que lá na semana eu vou disponibilizar um teste referente ao vídeo que você assistiu daquele tema, certo? Daquela videoaula. Então, são vários testes. Vou fazer a média de todos esses testes, todos eles vão estar disponíveis via Moodle. Vocês terão a notinha logo que termina ali, né, o teste, ok? São testes rápidos, ou verdadeiro ou falso, ou múltipla escolha. Então, são testes que vocês não precisam de tanto tempo para fazer. E lembrando que sempre que eu disponibilizo um teste, eu deixo ele disponível por uma semana. Então, a partir daquela semana da semana, eu liberei o teste no Moodle, eu vou deixar ele disponível uma semana para fazer. Então, não tem desculpa para não fazer. Então, o peso do teste de aptidão na média é 1. As provas têm peso 7. E aí eu vou já falar da próxima atividade avaliativa. Parece pouco, mas tem muita gente que foi salva aí graças aos testes de aptidão. Tá bom? A notinha do teste de aptidão. Então, é muito importante que vocês façam até para acompanhar o entendimento da aula, né? Se você está compreendendo aquilo que você está vendo na videoaula, ok? Então, é bastante importante. E, pessoal, nós vamos ter, como nós teremos 2 provas, eu coloquei aqui mais uma avaliação, que eu estou chamando de trabalho. Na verdade, serão 3 no semestre. Esses trabalhos vão ser exercícios, certo? Então, basicamente, lá nos temas que ficaram como complementação de carga horária, né? Eu vou dar exercícios, e aí eu não vou cobrar esses temas nas provas, tá? Vou cobrar nesses trabalhos. Vocês vão ter que resolver o exercício individualmente, tá bom? Vocês vão pegar o checklist e fazer a sua autoavaliação do seu exercício e vai pedir para um colega corrigir o seu exercício e preencher o checklist também, conforme eu apresentei lá no vídeo de instrução. Vocês vão ver depois, certo? Então, nós teremos a correção por pares, depois haverá a minha correção, né? Então, você vai fazer sua autoavaliação e vai pedir para um colega corrigir para você. Os checklists vão ser entregues assinados, porque eu quero saber quem que corrigiu certinho, tá? E a gente, quando chegar o momento, a gente também fala um pouquinho mais sobre eles. Então, basicamente, são exercícios que vocês vão resolver dos conteúdos ali que ficou como carga horária complementar, tá? Então, serão 3, diga. Você vai pedir para um colega da turma que está cursando a disciplina. Você vai enviar o PDF para ele, certo? Ele vai pegar aquele checklist que eu mostrei para vocês e vai fazer a correção. Tem lá hipóteses. Ah, ele colocou todas as hipóteses, então eu vou sinalizar no meu checklist atende. Se ele esqueceu alguma, então atende parcialmente, certo? Método gráfico. Ah, esse problema não precisa usar método gráfico. Então, eu vou sinalizar não aplica. Então, seu colega vai pegar a sua resolução que você vai compartilhar com ele em PDF e ele vai preencher o checklist e vai te mandar junto, ele vai te mandar de volta, né, preenchido e assinado. E aí você vai me enviar o seu exercício resolvido, o seu checklist de autoavaliação, porque você também vai se corrigir, se avaliar, e o checklist da avaliação do seu colega. São 3 coisas que você vai ter que me enviar. Entendeu? Bueno. Então, como vão ser 3 exercícios que vocês vão resolver assim durante o semestre, eu vou fazer a média desses 3 exercícios, então cada um vai valer 10, eu faço a média, e essa média é que vai compor a média final do curso com peso 2, tá? Então, também tudo vai ser feito via Moodle, certo, pessoal? Então, a média final
vai ser a P1 mais a P2 dividido por 2, então a média vezes 0,7, mais os testes de aptidão vezes 0,1, que vai ser a média dos testes também, e a média dos trabalhos vezes 0,2, certo? Então as provas têm peso 7, teste de aptidão tem peso 1 e os trabalhos têm peso 2. Entendido? Beleza. Pessoal, eu também, então, esses trabalhos, esses exercícios 3 vão ser os que vão valer nota, mas eu também quero inserir nas semanas ali, eu vou divulgar o enunciado de um exercício que eu vou chamar exercício preparatório, que é um exercício com um nível de dificuldade maior, para preparar vocês, que é um exercício potencial para a prova, digamos assim, certo? Então, eu pretendo divulgar para vocês, pegar exercícios de provas que eu já fiz, que eu não vou usar mais, e vou colocar como exercícios preparatórios, certo? Que vai ser no mesmo, é um exercício de mesmo nível de prova, ok? Só que esses não vão valer nota, vão ser para vocês resolverem, tirarem dúvidas comigo no P-Aluno, enfim, tá? Ah, pessoal, esse semestre nós não temos monitor. A nossa monitora se forma agora, então ela teve que concluir a monitoria, então não vai haver monitor, porque não houve novo processo seletivo para a monitoria, né? É o mesmo do semestre passado. Então, como ela vai se formar, ela é formanda, então não teremos monitor, tá? As dúvidas terão que ser tiradas comigo mesmo. Pessoal, recuperação de conteúdo, então lá na última semana de aula, dia 4/9, no horário da nossa aula, sexta-feira, aos 47 do segundo tempo, né? Vai ter uma recuperação de conteúdo para quem não obteve média 6 para cima. Então, para passar na disciplina, você precisa obter média 6 ou maior, né? Então, apenas quem tiver média menor que 6 vai poder fazer a prova de recuperação de conteúdo. Vai ser uma prova substitutiva, que vai substituir a P1 ou a P2, certo? Não substitui nota de trabalho, não substitui nota de teste de aptidão. Substitui ou a nota da P1 ou a nota da P2, dependendo, então, a nota que você tiver menor, né? Vai substituir a menor nota. Porém, o conteúdo é o conteúdo de todo o semestre, tá certo? E é opcional, se você quiser fazer, você faz, se não, enfim, né? Não vou obrigar ninguém a fazer a recuperação de conteúdo se não quiser. Mas vai ter, certo? Está previsto uma recuperação de conteúdo se for necessário substituir a nota da P1 e da P2. Se você tirar uma nota menor na recuperação de conteúdo do que as notas da P1 e da P2, eu vou considerar as duas maiores notas, tá bom? Fiquem tranquilos com relação a isso, para fazer a média. Pessoal, então o que é importante aí para o bom andamento das nossas aulas? Vocês acessarem o Moodle periodicamente, certo? Porque tudo que for de compartilhamento de arquivo, de exercício, de nota não que tem um sistema, mas de material didático, tudo vai ser via Moodle. Ok? Então, acessar o Moodle periodicamente é muito importante. E eu estou atualizando, tá? Eu sempre atualizo o Moodle da semana, que eu vou disponibilizar os testes, eu vou liberar, então está sempre sendo atualizado o nosso Moodle. O Google Meet, então, é o que a gente vai utilizar para os nossos encontros síncronos, sempre nesse link, certo? Então, é o link que está lá no topo do nosso Moodle, então vai ser sempre a mesma sala virtual, ok? É importante que vocês acessem os e-mails também periodicamente. Verifiquem se vocês estão com os e-mails de vocês atualizados na universidade. Então, se você não recebeu aquele meu primeiro e-mail chamando para a aula, com o link da videoaula, é o indicativo que você precisa atualizar seu e-mail ali na UTF, tá? Eu não sei se
disciplina de vocês voltou algum e-mail, mas eu sei que eu mandei alguns e-mails para as turmas e voltou e-mail, tá? Então tem algum problema aí. Então, pessoal, eu pego a lista de e-mails que aparecem lá no sistema acadêmico para mim, que é o que vocês têm no portal do aluno. Então, se tem algum problema ali, naquele e-mail, cadastro, você não entra mais, perdeu, enfim, sei lá, você não vai receber as comunicações que eu faço. Então, qualquer comunicação que a gente precisar fazer vai ser via e-mail, certo? Então, é importante acessar os e-mails também sempre, tá? Diariamente. Então, essas nossas aulas são gravadas, pessoal. Então, todo mundo que comparece na aula, no encontro síncrono, sabe que todas essas nossas aulas vão ser gravadas, disponibilizadas para os colegas de vocês via Moodle, mais link no canal do YouTube, tá? E tem as aulas que são gravadas para ser assíncronas também, né? E, pessoal, boas práticas sempre é bom falar, né? Vou falar isso em algumas observações que vão vir mais para frente aí, mas como eu já falei, né, para vocês, é importante que vocês tenham muita dedicação nesse semestre mais curto, tá? Não se perca no conteúdo das semanas, por isso seja organizado e estude semanalmente. Não deixe para estudar na véspera da prova, que vocês já devem ter percebido no curso que não funciona. E para fenômenos, menos ainda, certo? Então, é uma disciplina que não é simples, eu entendo, é uma disciplina mais complexa, que a gente precisa abstrair um pouquinho, mas é uma disciplina gostosa de estudar, porque tem método. Então, para todo mundo aí que é um pouquinho metódico, né? É uma disciplina boa de estudar, porque implica a gente seguir um passo a passo, tá? É importante dedicação. Todos vocês têm condições de serem aprovados, tá, pessoal? Desde que se dediquem, que estudem semanalmente, que não deixem as coisas acumularem, ok? Então, é muito possível, sim. Eu sei que vocês devem escutar um monte de gente falando um monte de coisa. Não vá pela ideia dos outros, faça o seu próprio conceito, ok? Pessoal, sobre o contrato de aprendizagem, então vou interromper aqui mais uma vez. Eu acho que a minha bateria aqui tá acabando. Eu quero ocultar. Aí, deu. E vou compartilhar uma nova janela. Aguentem aí um pouquinho. Parar a apresentação. Que é o nosso contrato de aprendizagem, ou didático também. Bastante gente usa esse termo. Que é essa primeira atividade que nós temos aí, tá? Para cumprir. Pessoal, tudo isso que eu falei para vocês de plano de ensino, de prova, de aula síncrona, aula assíncrona, tudo isso está presente aqui neste contratinho. Então, o contrato de aprendizagem, pessoal, é uma atividade para que de uma forma lúdica a gente assuma uma responsabilidade. Então, sempre que você vai assinar o contrato, esse contrato ele não tem efeito jurídico, ok? Ele é uma atividade lúdica. Mas é uma forma da gente criar. Sempre que você assina um contrato, você está criando uma responsabilidade que você vai ter que seguir o contrato, porque quebra de contrato de forma jurídica é muito problemático. Vai ter multa, vai ter problema, enfim, certo? Então, quando você assina um contrato e assinando o contrato de aprendizagem, você está criando um compromisso comigo e eu com você, porque eu também tenho responsabilidades. Tanto eu quanto você vai criar este compromisso, certo? Então aqui, pessoal, você vai preencher, né, onde está em vermelho, com o seu nome completo, o seu RA, o curso que você está matriculado,
E aí, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ler com muito cuidado, ler com muita atenção. Então, foi colocado tudo em termos de contrato, o que a gente tem didaticamente na nossa disciplina. Então, o período aqui, que é o objeto do contrato, é um plano de aprendizagem que tem a vigência do período letivo, certo? Então, diz aqui que pode sofrer ajustes, a gente está vivendo uma pandemia, né? A gente não sabe o que vem pela frente, podemos ter 1 milhão de mudanças que a gente não tem como controlar. Então, esse plano pode sofrer alguns ajustes no decorrer do período letivo, né? Então, tem todas as cláusulas aí. Eu falo um pouquinho sobre o processo de aprendizagem. Eu não vou ler, pessoal, porque eu quero que vocês leiam com muita atenção depois. Então, olha só, o protagonismo do estudante, como que ocorre essa aprendizagem, então, o significado de aprendizagem, a experiência, então, que essa disciplina ela não passe apenas por você, que você viva a experiência de cursar Fenômenos 3, porque é uma experiência, certo? Quando a gente leva dessa forma, a gente absorve melhor os conteúdos e aprende de fato, né? Não decora, aprende. Então, dedicação à pesquisa. Ai, professora, mas aqui o que eu vou ter que pesquisar? Pessoal, vejam bem, quando a gente está nesse formato remoto, que vocês têm atividades assíncronas, o que vocês estão fazendo é pesquisar. Vocês estão indo atrás de uma videoaula? Ah, não entendi a videoaula que o meu professor gravou? Então vai para o YouTube. Procura lá, coloca lá a aula sobre convecção natural. Você vai achar uma porrada de aula lá. Procure material. Quando você pega a referência bibliográfica para estudar, o que você está fazendo é pesquisa, certo? Compromisso com a extensão. E esse item aqui é bastante importante, né? Porque, pessoal, tudo que a gente aprende aqui de forma teórica, e é um conteúdo específico da engenharia, né? Fenômenos de transporte, precisa ser convertido em bem para a sociedade, né? Então a gente tem que ter um compromisso de tentar abstrair um pouquinho o que a gente está vendo da teoria e como converter isso em algo bom para a sociedade, né? Para a comunidade externa. Empreendedorismo. Como que eu posso desenvolver, pensar já em desenvolver um produto, um processo, como os conteúdos de Fenômenos 3? Claro que você vai precisar de mais coisa para isso, mas eu quero aqui suscitar em vocês esta capacidade, certo? Então, quando a gente junta todas essas coisas, o processo de aprendizagem é muito mais efetivo, ok? O perfil do estudante, então lembra que eu falei para vocês? Tem que ter um envolvimento pessoal, desenvolver autonomia, responsabilidade, honestidade, certo? Então você vai ler esse terminho aqui de honestidade e você vai assinar um compromisso comigo de ser honesto nas atividades avaliativas, ok? Então pensem nisso. Quando você assina, você está assumindo um compromisso comigo e a honestidade não tinha como ficar de fora desse contrato, né, pessoal? Ok? Atribuições do docente. Então, a minha função aqui é guiar vocês para a aquisição do conhecimento, guiar vocês para que vocês possam aprender, né? Então, mediar este processo, dar incentivos, auxiliar na resolução, no entendimento de questões, das metodologias, do conceito teórico, propor problemas reais e apresentar o planejamento, que é o que eu estou fazendo hoje, certo? Então, tudo isso é função minha, responsabilidade minha, que eu estou assumindo aqui com vocês o compromisso de que eu vou fazer, ok? Aulas síncronas, então, tudo que a gente já falou, os horários, os dias, o link.
que vocês vão precisar aí se comprometer com relação às aulas síncronas. Eu coloco aqui, ó, apesar de não obrigatória, a presença do estudante na aula síncrona é fundamental para o bom desempenho da aprendizagem. Então, não estou dizendo que você é obrigado a vir na aula síncrona, tá bom? Porque você não é, isso é resolução da universidade, a aula síncrona não tem presença, não é obrigatória, tá? Mas é fundamental, ok? Tirar as dúvidas no momento que ela bate, no momento que você está vendo, porque essa nossa aula síncrona, pessoal, é para ser um momento produtivo. Então, não dá para você assistir aula de fenômenos 3 na cama, certo? Então, você tem que sentar numa mesa, num lugar com o seu caderno, com a sua calculadora, seu computador ou seu celular que você vai usar para assistir, anotar as informações, fazer a resolução dos exercícios. Então, você precisa ter um ambiente que você consiga escrever, anotar coisas, tá? Para que seja produtivo esse nosso encontro síncrono, ok? Depois as outras informações vocês vão ler ali. As aulas assíncronas, então, também vai estar tudo no Moodle, é mais ou menos isso que está aí. Do horário de atendimento, pessoal. Então, o nosso P-Aluno está marcado para as quartas-feiras, então, toda quarta-feira, das 8h20 às 9h10. Tá? Então, esse horário, pessoal, eu peguei com relação ao horário do 7º período, que não é para ter aula neste horário. Certo? Os regularmente matriculados no 7º período, não está previsto aula nesse horário. Queria ver com vocês, esse horário está bom para a maioria, né, principalmente? Alguém pode se manifestar aí? Está bom esse horário para vocês? Ou se não tá, por quê? Ok, então, assim, para todos? Alguém mais quer se manifestar? Certo. Então, de acordo com o meu horário, com o horário aí do 7º período, regular, né? Encontramos esse horário comum para eu fazer o atendimento de P-Aluno de vocês, tá? Então, a solicitação é via fórum. Então, vocês vão lá solicitar o atendimento. Então, no atendimento, pessoal, sei lá, 3 pessoas solicitaram atendimento. Eu respondi a primeira com o link, você já pode entrar, tá bom? Vamos fazer assim, a menos que alguém me exija que quer exclusivo só para aquela pessoa, porque tem muitas dúvidas que são comuns, né? Semestre passado a gente viu isso. Então você já pode entrar naquele link de atendimento, com exceção do dia de vista de prova, certo? Vista de prova é individual. Então, a Índia de vista de prova, você vai solicitar o atendimento do P-Aluno lá para fazer a vista de prova, e aí você vai aguardar eu chamar você para entrar na sala, certo? Eu vou mandar o link, aí eu vou avisando por ordem de inscrição no fórum quando que você pode entrar. Ah, acabou o tempo de atendimento e não deu para ver, a gente vai agendar outro horário. Você vai fazer a sua vista de prova em algum horário, não se preocupe com relação a isso. Então, pessoal, quem não puder vir no horário de atendimento também, por algum motivo, pode me mandar e-mail para a gente agendar atendimento em outros horários, tá? De acordo com a minha possibilidade, com que eu tiver condição, eu vou tentar encaixar um horário para te atender em um outro momento, ok? E da avaliação, então, está descrito aqui o que a gente vai ter de avaliação, está escrito datas, aquelas que já estão previstas já estão postas, ok? Como faz a média, você pode pedir segunda chamada, se você precisar, como a gente já falou, com documento comprobatório. Ok, o que mais que temos aqui? A recuperação de conteúdo e é isso, ok? Então, pessoal, vocês ao final vão colocar a data, vão colocar seu nome aqui embaixo, seu nome aqui embaixo do discente e assinar, e ainda vai pedir uma testemunha para assinar, certo? Um colega de turma pode ser a sua testemunha.
parente, pode ser a sua testemunha. Então, pessoal, não precisa imprimir esse papel para assinar, certo? Pede para o seu colega o seguinte: assina uma folha em branco aí, uma folha sulfite, tira uma foto e cola e copia no lugar da assinatura, certo? Então, lá na primeira semana do Moodle, vocês já têm lá uma tarefinha que é enviar o contrato de aprendizagem assinado, preenchido e assinado, tá? Exclusivamente em PDF. Por favor, enviem em PDF, tá bom? Porque tem assinatura, então em PDF fica mais certinho. Eu já assinei, tá? Vocês vão ver que já tem a minha assinatura lá, eu já estou comprometida com vocês, ok? E gostaria que vocês se comprometessem comigo também, para que a gente tenha um excelente período letivo. A gente vai cansar, vai chegar um momento que a gente vai estar esgotado, mas a gente precisa manter o foco, pessoal. O importante é isso. É que mantenhamos o nosso foco, que no final vai dar tudo certo. Sempre dá. Tá certo? Quem enviar, então, a tarefinha para enviar o contrato de aprendizagem está disponível por uma semana. Tá? Então, quem enviar o contrato, não é uma tarefa obrigatória, tá? Quem enviar o contrato de aprendizagem já vai ter meio ponto na nota da P1, certo? Então, você faz se você quiser, ok? Então, mas quem entregar, eu já vou dar meio ponto na notinha da P1. Combinado, pessoal? Dúvidas, estou à disposição de vocês. Sobre o contrato, alguma coisa? Calma que a gente já termina a nossa aulinha. Então, nós vamos ter aí, diferente do que a gente fez em Fenômenos 2, né, pessoal? Aqui em Fenômenos 3, dessa vez eu coloquei 2 horas aula de encontro síncrono, semestre passado em cada semana, porque tinha mais semanas, né? Eu colocava uma, por isso que as nossas aulas eram mais curtas. Porque tinha uma ou outra aula que tinha 2 horas aulas previstas como síncrona, mas a grande maioria era 1 hora aula como síncrona. Por isso que eram mais curtas. E esse semestre não, esse semestre nós vamos então até o meio-dia aí com os nossos encontros síncronos. De orientação geral, eu acho que eu já falei tudo que está aqui, né? Mas só para relembrar, as aulas serão gravadas. A responsabilidade do acompanhamento das atividades assíncronas, pessoal. Então, de ver o conteúdo da semana antes de vir para a aula é de vocês, é do estudante, tá? Sejam proativos, ok? Os nossos atendimentos, então, a gente já viu, né, como vai ser, vocês concordaram com esse horário, ok? Então, via fórum, você solicita, porque se ninguém solicitar o atendimento, pessoal, eu também consigo dar andamento aí nas minhas atividades, que não são poucas, né? Então, todo mundo aí vai estar cheio de coisa para fazer esse semestre, certo? Ok, para ser aprovado, então não tem presença, é só a média 6 ou superior. A nota de cada avaliação. Então, a gente segue a resolução, né? Tem que ser publicado com antecedência mínima de 5 dias da próxima. Eu não vou deixar tanto lá para o final, ok? Vocês sabem que eu demoro um pouquinho para corrigir a prova, né? Mas eu não vou deixar lá tão para o final assim, se bem que é mais curto. Então, mas eu vou cumprir o regulamento, é isso que eu me comprometo aqui com vocês, tá? Então, nas aulas síncronas, pessoal, fiquem atentos aí com microfone, com câmera, para que a gente não tenha problemas, ok? Então, a gente já viu tantas histórias que saíram aí na internet, né, de furos aí que aconteceram com essas câmeras abertas, enfim. Então, acho que todo cuidado para a gente manter o profissionalismo que a gente quer aqui na nossa aula, né?
é importante, ok? Então tenham aí cuidados com relação a isso. Então, se você faltar numa avaliação, você tem o direito de refazer com pedido de segunda chamada, solicitação ao DERAC, é tudo online agora, né? Você envia o complemento comprobatório, envia o requerimento e aí é avaliado para o coordenador aprovando e a gente marca a segunda chamada. E outra coisa importante, que nesse formato remoto é ainda mais importante, fica expressamente proibida, pessoal, a gravação dessas aulas, captura de imagem, divulgação da aula sem autorização expressa da professora. Então, todos esses materiais, pessoal, são produzidos por mim, e não é simples, tá? Pode parecer algo tranquilo. Essas aulas já atualizei inúmeras vezes, elas estão em constante atualização. Então, dá trabalho, tem direito autoral da universidade, tá bom? Então, é proibido, isso está em regulamento da universidade. Então, fiquem atentos, não pode divulgar isso fora, em sites, né? Para conseguir material, você manda um, então não pode, é proibido, ok? É importante que vocês tenham ciência disso, ciência de plágio, aproveitando, né? Plágio, ok? Essas coisas hoje são extremamente relevantes, ok? Lembra que lá no contrato didático tem o item honestidade. Pessoal, bibliografia, vamos correr para a biblioteca online, porque não pode ser a presencial. Pessoal, então, como referências básicas, nós temos 3 livros aqui, tá? O Bird é um livro que tem os 3 fenômenos de transporte, mas é um livro mais complexo. Esse livro também tinha lá na nossa referência da transferência de calor, se eu não me engano, na complementar, né? O Bird é um livro excelente, é o livro mais clássico de fenômenos de transporte, mas ele é um pouquinho mais complexo. Até a organização do livro é um pouquinho diferente, tá? Então, indico apenas para quem quer se aprofundar. Tá? Eu acho a leitura mais complexa, apesar de eu ter relato de alunos que gostaram de estudar pelo Bird, enfim, tá? Mas eu acho uma leitura bastante complexa. Então, a nossa referência básica é o livro do Cremasco, Fundamentos de Transferência de Massa. Ah, eu não estou com o meu livro aqui. Já tem a 3ª edição, tem na nossa biblioteca online, ok? Vocês conseguem acessar, é só colocar lá no Biblioteca, Cremasco, Fundamentos de Transferência de Massa, que vocês vão ter o link aí pelo Minha Biblioteca, ok? Um autor, é um professor, o Cremasco é um professor da Unicamp, ele tem outros livros também, o de Introdução à Engenharia Química, livros de operações, ele escreve literatura, ok? Então tem alguns livros dele e por ser um livro exclusivamente de transferência de massa, esse é o motivo que eu gosto, que eu prefiro utilizá-lo como referência básica na nossa disciplina, porque todo ele é só de transferência de massa, certo? Então a gente dá uma olhada quase que de cabo a rabo nesse livro, ok? Temos o Cengel, que tem a parte de massa, então transferência de calor e massa, mas a parte de massa é bem sucinta, é rasa, certo? Então, mais para tirar alguns exercícios, ver algumas aplicações, enfim, que o Cengel está ali. O Incrópera também, né, que nós utilizamos semestre passado, ele tem a parte final de transferência de massa, mas assim como o Cengel, ele é muito raso, né? Então, o Cremasco, ele abre, detalha muito mais a transferência de massa, né? Que é o que a gente precisa aqui. O ELTE, que é um livro muito bom de transferência, de fenômenos de transferência, tem os 3 fenômenos também, tem muitos exercícios aplicados, eu tiro vários exercícios dali, os mais aplicados, tá? Ele está aí em inglês, mas tem no Biblioteca, tá? Só procurar lá na minha biblioteca.
Eu falo biblioteca porque é a forma mais fácil que eu acho de buscar, né? Porque tem todas as bibliotecas integradas, né? Mas tem lá na minha biblioteca o Welt e em português, né? Aí a referência está em inglês só porque eu não atualizei, mas nós temos online em português. Temos o Cussler, que é um livro só de difusão. Esse não tem tradução para o português e eu acho que nós não temos esse livro online, tá? Então esse aqui vocês não vão conseguir acessar, mas é um livro muito legal, também um livro mais aprofundado. Eu tenho, se alguém quiser, enfim, a gente tenta. Agora no forma online eu não sei como que a gente pode compartilhar muito, mas enfim. Tem o Schutz, que é de um professor lá da UFSCar, o Essencial em Fenômenos de Transporte. Eu acho que esse também não tem online, só tem o livro físico aqui na nossa biblioteca. Mas ele é um livro que não tem exercício, ele é só teoria. Mas ele é muito bom, tem os 3 fenômenos também. Tem lá na aula 1 que vocês vão assistir, tem o experimento que a gente faz para obter a lei de Fick. Eu tirei, né, a base é do livro dele, né? E o Jean Coples, que é um livro que já faz a ponte com operações unitárias, né? Então vocês utilizam mais esse livro mais lá em OP, então para quem quiser já ir vendo onde pode avançar em operações unitárias, tem este livro aí também, que eu não sei se ele tem online, tá? Esse aqui eu também nunca procurei, esse eu não sei. Esses dois, Cussler e o Schutz, eu tenho certeza que não tem online, mas o Jean Coples eu não tenho certeza, tá bom? Tem que procurar lá. Certo, pessoal? Então, para terminar, mais uma vez, né, eu trago aqui a divulgação do nosso Instagram com conteúdos de fenômenos de transporte ou fenômenos de transferência do projeto que a Nicole trabalha aí junto comigo. A gente quer aplicar uma nova metodologia nas disciplinas de fenômenos, ainda não vamos aplicar ela aqui, mas o que a gente está fazendo na aula remota é quase o que a gente vai fazer no presencial, tá? Então, é um resultado desse projeto, que é o Instagram Fenômenos. Quem ainda não segue, busca lá, divulga para os seus colegas, tá bom? E nesse semestre nós vamos ter mais conteúdos de transferência de massa, né? Semestre passado a gente teve mais conteúdos de calor, então agora a gente vai ter mais conteúdos de transferência de massa, aproveitando que a Nicole está, então, estudando, ela já vai produzindo os conteúdos para o canal aí, para o canal não, para o Instagram. Ok, pessoal? Vamos ver, vou negociar com a Nicole para a gente gravar um experimento aí para a gente colocar. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Tá certo, pessoal? Então fica aí a divulgação dessa fonte de dicas para vocês aí durante a disciplina, para ajudar vocês, tá bom? Para quem ainda não conhecia. Certo, pessoal? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esta aula? Algum comentário? Alguma coisa que não entendeu no plano de ensino? Então, pessoal, aula 1 tem que assistir já e já na semana que vem assistir os conteúdos da semana 2 para a gente vir preparado para o nosso próximo encontro síncrono na próxima sexta-feira, certo? Que daí a gente tira as dúvidas de todas essas videoaulas teóricas. Muito bem, pessoal, então desejo aqui um excelente início de semestre para todos, com muita dedicação, suor, foco, tá bom? Para que a gente, ao final desse semestre, consiga excelentes resultados. Ok, pessoal? Então, um bom final de semana para vocês. Obrigado pela presença. E dúvidas, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, podem mandar e-mail também, que a gente fica aí em contato. Tá bem? Um abraço, bom final de semana.